Paz e graça, meus irmãos. Cumprimento a todos, amigos, parentes, familiares, irmãos, servos de Deus em Cristo, nesta manhã. Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesses poucos minutos. Fica em Números, capítulo de número 13. Eu vou ler o capítulo de número 14 e o versículo de número 6, que diz assim: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas vestes, rasgaram as suas roupas, em sinal de tristeza, e disseram ao povo: A terra que fomos espiar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, versículo de número 9 do capítulo 14 de Números: Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os seus deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Portanto, não tenham medo. Amém? Esta passagem é conhecida. Alguns irmãos já ouviram, já leram. Mas Deus colocou e está fervendo no nosso coração essa palavra. Tem muitas pessoas hoje que estão com medo, muito medo. Uns mais, outros menos, mas muitas pessoas estão com medo hoje deste vírus, coronavírus, que está assolando a humanidade, o mundo inteiro. E pessoas estão trancafiadas dentro de casa, confinadas, não saem para nada. Para nada. Pessoas que não conseguem nem orar, de tanta apreensão, tanto nervosismo, preocupação com o dia de amanhã, o que vai acontecer, o que vai ser de nós, o que vai ser da humanidade, o que vai ser do Brasil, o que vai ser da nossa cidade, o que vai ser dos meus familiares. Isso é normal, este medo. E aqui nesta passagem fala muito conosco, porque foram 12 espias que foram espiar a terra. Deus tira o seu povo com promessa do Egito, anda com eles no deserto, faz milagres, abre o mar vermelho. Agora estão diante da terra prometida, a terra de Canaã, terra que manava leite e mel, e que o Senhor havia feito a promessa que os colocaria nesta terra boa. Então Moisés, o grande líder, Moisés escolhe 12 homens, um de cada tribo, das tribos de Israel, das 12 tribos. E ele manda espiar a terra. Por 40 dias eles espiam a terra e eles presenciam que a terra é boa e trazem o fruto. 2 homens trazendo um cacho de uvas, de tamanho que era aquela uva, de tão grande que era, tão boa que era aquela terra. E outras frutas trouxeram também. Porém, que nos chama a atenção que 10 dos 12 espias trouxeram um relatório negativo junto ao povo e fizeram o coração do povo tremer, se amedrontar e querer levantar outro líder e retornar para o Egito, da onde eles saíram, da onde Deus tinha tirado eles. Pensa num povo rebelde, pensa num povo amedrontado, pensa num povo sem confiança. Neste momento era o povo de Israel. Mas por quê? Porque 10 homens dos líderes da tribo de Israel que foram espiar a terra trouxeram um relatório negativo. Olha, a terra é boa mesmo, tá? Mas lá tem gigantes. Lá os homens são grandes e têm filhos de gigantes. E as cidades são fortificadas, são muralhas. Nós não vamos conseguir vencer eles. Nós não vamos conseguir entrar naquela terra. Nós não vamos conseguir derrotar aqueles gigantes. E trouxeram esse relatório negativo, fazendo o coração do povo se amedrontar e querer voltar para trás. Mas o que me chama a atenção é que Josué e Caleb, 2 dos 12 espias que foram espiar a terra junto com eles, olharam a mesma terra, olharam a mesma coisa, viram a mesma coisa que os 10 haviam visto. E falaram, como nós lemos aqui: Olha, a terra que nós fomos espiar é muito boa mesmo. Se o Senhor nos ajudar,
Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenhamos medo, o povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade, porque o Senhor está conosco e o Senhor já derrotou os seus deuses que os protegiam. Só existe dois tipos de visão para você alcançar a vitória ou não alcançar a vitória na sua vida. Dois tipos de visão sobre o futuro que está por vir. Uma é aquela que se deixa levar pelos relatórios negativos da mídia, das redes sociais e das pessoas que não têm Deus. Este é um tipo de visão e que eu vejo grosso indo atrás. Notícias que trazem pânico, que trazem desespero, amedrontamento e confusão. Existe outro tipo de visão, e é essa que eu quero te passar, e vou encerrar orando pela tua vida. O outro tipo de visão é a visão de fé e confiança, a qual Josué e Caleb tiveram naquele momento. Os 10 espias olhavam, olha, nós somos pequeninos, somos como gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos deles, somos gafanhotos. Se diminuíram, perderam totalmente a fé no Deus que era poderoso, que havia já tirado eles lá do Egito onde eles estavam, que já havia andado com eles pelo deserto e que agora queria colocar eles lá. Mas só que as pessoas hoje também, no nosso meio, pensam, assim como eles pensavam lá, que as coisas são de barbada, que é só instalar de dedo e tudo acontece. Deus tem promessa na nossa vida, então vai acontecer. Não, é necessário que nós façamos a nossa parte também. É necessário que nós venhamos a confiar no Senhor e nós venhamos a entrar na batalha contra os gigantes que se apresentam diante de nós. Assim como Davi se apresentou diante daquele gigante, disse: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Todo grosso ali, a maioria estavam com medo também, aquele exército, de enfrentar o gigante. Mas um homem se levantou com coragem, com confiança no Senhor. Tu vem contra mim com espada, com pau, com armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi do jeito que ele sabia lutar, mas ele foi com confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele não confiou na força do seu braço, mas ele confiou em Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar no teu coração. Josué e Caleb confiaram em Deus, rasgaram suas vestes, se prostraram diante da terra, com tristeza por causa do relatório e por causa do sentimento no coração daquelas pessoas, do seu povo. Porque não estavam confiando em Deus, não estavam crendo que Deus era poderoso para colocar eles dentro daquela terra e vencer os inimigos e dar vitória para eles. Josué e Caleb não se conformaram com essa situação, eles falaram: só não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo deste povo. Nós os venceremos com facilidade, porque o nosso Deus já derrotou os deuses que protegem eles. E assim, da mesma forma, eu deixo essa mensagem no seu coração. Não fique com medo nesse tempo. Não fique angustiado, não fique aflito neste tempo, tá? Não fique confinado dentro de casa sem fazer nada. Busque ao Senhor, clame a Deus e confie nele. Tenha visão de fé e confiança. Deus vai te dar a vitória. Deus vai fazer você vencer esse gigante. Deus vai fazer você ultrapassar esta fase ruim, esta crise, este vírus que vem contaminando todo mundo. E ele vai passar em tudo que é casa, ele vai passar em tudo que é lugar. Mas você não será atingido, porque Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que te protege. Creia no Senhor, creia na força do seu poder, se fortaleça no Senhor nesta hora, entregue a sua vida ao Senhor, creia nele que ele vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos. Em nome de Jesus, deixa ele te fortalecer, deixa ele te abençoar, deixa ele abençoar a tua família, deixa ele guardar a tua família, guardar teus filhos, viu? Em nome de Jesus, não fique confinado com medo dentro de casa. Se tiver que buscar o Senhor, busque. Se tiver que trabalhar, vá trabalhar com cuidado, com todos os cuidados necessários, mas vá confiando no Senhor, vá crendo que Ele é aquele que acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Ele disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele estará conosco todos os dias, nós que confiamos nele, nós que entregamos a nossa vida para ele, ele estará conosco nos guardando na ida e na vinda. Se levante em nome de Jesus, creia que ele é poderoso para destruir este mal, para vencer este mal, para te fazer passar por este mal, para nos fazer passar por cima dessa tribulação, glorificando o nome dele.
creia nesta palavra, eu deixo essa palavra. Lembre-se de Josué e Calebe, que fizeram a diferença no meio daquele povo. Todos os outros pereceram depois do deserto, mas Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra prometida, junto com uma nova geração que se levantou no deserto, e que Deus guardou eles, e que Deus colocou eles na terra prometida depois. Amém? As promessas do Senhor sempre vão se cumprir. Ninguém pode impedir os planos que o Senhor tem na nossa vida. Deus te abençoe, mil vezes Deus te abençoe.